Boa noite, turma. Sou a professora Monique e hoje nós iremos iniciar a nossa disciplina de avaliação da aprendizagem. Nossa primeira aula será sobre a história da avaliação. Então, nós iremos pensar um pouco sobre quando surge a avaliação, como ela se desenvolve, quais são os processos aí que envolvem, como ela está presente na nossa vida e as discussões que a permeiam. Okay? Para iniciar, vamos pensar um pouco juntos esse processo histórico da avaliação. É interessante pensarmos que a avaliação, ela se dá de formas distintas. Então, por exemplo, em várias culturas da antiguidade, nós tínhamos relatos de uma prova ou uma avaliação para marcar a passagem do jovem para a vida adulta. Então, é um processo avaliativo de diversas formas em diversos lugares do mundo. Já numa estruturação mais moderna, vamos dizer assim, nós temos organizações para cargos dentro de estruturas de Estado ou estruturas de poder. Então, por exemplo, na China, como a gente pode observar aqui, 360 anos antes de Cristo, já há registros de sistemas de exame que possibilitavam o acesso a determinados cargos de prestígio ou de poder. Por outro lado, nós temos na Grécia o Sócrates apontando uma dinâmica autoavaliativa, que seria esse conhece-te a ti mesmo. Então, como requisito para chegar à verdade, como requisito para, você conseguir desenvolver-se enquanto sociedade. Nas universidades medievais, nós identificamos que haviam avaliações, no entanto, em formatos de exercícios orais. Essa metodologia, posteriormente, será adotada pelos jesuítas. Com o passar do tempo, aí já no século XVIII, a gente terá uma maior sistematização desse processo avaliativo, com processos de notação, processos de controle de conteúdo. Então, a gente entraria numa forma aí de um estudo que foi chamado de docimologia, que era essa utilização do exame, a utilização da anotação, do conteúdo. Já no final do século XIX, então fim de 1800, início de 1900, início do século XX, nós teremos uma ampliação da busca do entendimento e do conhecimento frente à medição da inteligência. Então, se desenvolverá a psicometria, e aí nesse saber se buscará entender e identificar a capacidade intelectual daquele indivíduo. Aqui, para nós, no Brasil, a gente acabou vendo essa sistematização muito forte por meio de testes de inteligência. No mundo se popularizou os exames de QI. Então, com isso, você também passa a medir, a gerar parâmetros do desempenho dos alunos, para nós, no caso da educação. Segunda metade do século XX, começa a ganhar espaço uma série de conhecimentos, de estruturas voltadas à ampliação da compreensão do indivíduo. Então, a gente percebe que o avaliar passa de uma metodologia quantitativa, como, por exemplo, o QI, e migra para uma busca de compreensão do humano complexo, essa ampliação de olhares frente ao indivíduo, que poderá levar a diferentes formas de avaliação ou diferentes demandas para o desenvolvimento e as necessidades daquele aluno. Vale ressaltar que mesmo hoje, mesmo no século XXI, nos anos 2000, nós temos muito presentes técnicas avaliativas que se originaram lá da influência jesuítica. E os jesuítas, que tiveram uma importância muito grande, especialmente na institucionalização do ensino nas Américas, nesse novo mundo, eles irão desenvolver toda uma metodologia
toda uma prática pedagógica do final do século XVI. E isso se materializa nesse documento conhecido como Ratio Studiorum. Os jesuítas, eles irão gerar uma metodologia que, até para nossa surpresa, é amplamente utilizada ainda hoje nas instituições educacionais. Então, nós teremos, por exemplo, a indicação de que os alunos eles terão que passar por um exame final, dentro de um ciclo, dentro de um ano. E aí, dentro desse ciclo, a gente terá que garantir que diferentes alunos terão tido contato com conteúdos considerados chave para aquela idade, para aquele ciclo educacional. Esse exame, com base aqui no TESE, ele aponta que terá diretrizes que nós conhecemos muito bem. Por exemplo, os estudantes não vão poder solicitar nada que necessitem, então ele já tem que estar com o material, ele tem que estar afastado dos seus colegas, porque ele não pode colar, ele não pode pedir ajuda, o professor vai passar a ter um papel nesse momento de garantir que o aluno não vai colar. Então, o professor ele passa a prestar muita atenção no aluno naquele momento do exame, porque é o momento no qual, já para os jesuítas, né, já lá no final do século XVI, irá comprovar a habilidade daquele aluno. Essa organização é muito familiar para nós, né? Então, reproduzimos, apesar das mudanças dentro do mundo, tanto tecnológicas quanto culturais, as instituições educacionais ainda apresentam muitas dificuldades para sair nessa estrutura que se convencionou enquadrar numa estrutura tradicional. Então, esses parâmetros da educação jesuítica, ela é hoje vista como uma estrutura puramente tradicional. Por quê? Porque o conhecimento ele vai ser apresentado como um conjunto de valores e verdades que são universais, elas são absolutas, elas são imutáveis. Então, nesse sentido, você vai passar de forma passiva aquele conhecimento. O aluno, ele estará simplesmente, né, dentro dessa visão mais tradicional, recebendo e precisando decorar, precisando comprovar aquele conteúdo, que a gente pode pensar que seria a soma de informações. E as disciplinas, elas acabam tendo conteúdos fragmentados. Então, a educação ela não tem um olhar complexo, ela será fragmentada em diferentes disciplinas, e cada disciplina terá um padrão de que tipo de conteúdo aquele aluno precisará ter acesso, precisará desenvolver. Então, a gente passa a engessar, vamos pensar assim, né, a complexidade do conhecimento e, muitas vezes, a interligação entre os saberes. Outra grande influência para a avaliação que nós desenvolvemos hoje foi a pedagogia comeniana. E aí, nesse sentido, é interessante a gente saber que o Comênio ele vai estabelecer diretrizes para a educação, especialmente a educação de jovens com menos de 6 anos de idade. Então, ele vai inovar, trazendo o olhar, compreendendo a evolução do homem, ele associa muitas vezes com as plantas, o crescimento da planta, com o desenvolvimento do humano. E dentro desse processo, ele também trará algumas diretrizes, tá? Essas diretrizes, elas se materializaram num livro, lá em 1632, né, na atual Tchecoslováquia, chamado Didática Magna. E esse livro, ele vai definir alguns elementos que irão contribuir para pedagogias que a gente utiliza hoje para alguns autores intelectuais importantes, como Piaget. Nesses estudos, ele vai, por exemplo, ter uma frase aí importante, que é que o aluno ele vai se preparar, né? Que aluno não se preparará suficientemente bem para as provas se ele souber que as provas são para valer? E a gente utiliza isso enormemente ainda hoje. Então, será o Comênio que irá nos convidar a pensar o medo como uma metodologia de aprendizagem. Então, esse método, ele vem vinculado
há uma demanda, e aí a gente pode vincular a uma metodologia jesuítica, que seria um ciclo pré-estabelecido, um conteúdo pré-estabelecido, e o aluno tendo que se organizar e se preparar para dar conta daquele conteúdo naquele período. É interessante que o Lucchesi nos convida a pensar com os métodos que nós utilizamos quanto educadores hoje. Então, é muito comum, muitas vezes, nós reproduzirmos essa metodologia quando a gente fala, olha, façam silêncio. Caso vocês não prestem atenção, vocês não irão bem na prova. Olha, minha prova está difícil. Olha, eu estou preparando para valer. Então, nesse sentido, a gente está trazendo a cobrança vinculada a uma punição ou ao medo. O medo de você não conseguir atingir e absorver aquele conteúdo e a punição de ser reprovado, de ter que realizar outra prova ou ser exposto para os colegas, né? Por não ter conseguido dar conta daquele conteúdo, daquele conhecimento. Então, o Lucchesi, ele nos aponta isso, né? Essa avaliação, ela é feita por meio de provas escritas e orais, e exercícios e trabalhos. E a gente vai trazendo essa cobrança, né? E também gerando uma certa competição entre os estudantes. Além do medo, o Comênio também incentivava essa competição, entendia essa competição como saudável. Você gerar esses métodos de competição e de... ele aponta em alguns estudos, né, você dá um desafio, como se fosse, por exemplo, uma gincana, hoje em dia até essas Olimpíadas, né? Isso seria também uma modernidade da metodologia pedagógica comeniana. Bom, passado, né, essa primeira grande estruturação de influência ainda hoje, no século XVI e século XVII, nós teremos na segunda metade do século XX alguns desdobramentos. Então, por exemplo, entre 1960 e 1970, os Estados Unidos e a Inglaterra, eles começaram a ter debates relacionados a avaliações de programas educacionais com investimento público. Então, eles começam a querer gerar algum parâmetro de comparação e de análise do estudo que está sendo oferecido e bancado pelo Estado, né? No neoliberalismo, e aí a gente pode pensar com o Tumar, com a crise do petróleo na década de 70, então, na década de 80, a gente tem uma materialização de uma crise econômica, com ela virar o neoliberalismo, e aí o Estado ele vai passar a ter um papel muito controlador e muito fiscalizador. Nesse sentido, a avaliação ela vai ganhar um papel, um mecanismo aí de medida, né? E aí a gente pode pensar que os governos terão que implementar uma série de esforços aí para fiscalizar se a educação que está sendo desenvolvida ela está atendendo às demandas do Estado. Nesse sentido também, para alguns autores, essas políticas neoliberais gerarão uma cultura generalizada, generalista, né? E gerencialista desse conteúdo, porque as diferentes escolas em diferentes lugares terão que demandar por um conteúdo que será analisado posteriormente pelo governo e caso a instituição não atenda aquela demanda, poderá ser punida, poderá perder aí o seu financiamento. Bom, especialmente no governo Kennedy, irá se estabelecer modelos de avaliação aplicados em larga escala. Nesse período, o Brasil, e aí década de 80, década de 90, irá adotar essas avaliações e hoje em dia a gente tem a materialização dessa política por meio do Enem, por exemplo, né? E outras tantas avaliações que as instituições educacionais elas estão passando. Então, a gente tem todas as provas que ocorrem em diferentes níveis, depois nós temos a materialização da eficácia daquela metodologia por meio da aprovação ou não dos alunos do ensino médio para o ensino superior. Então, todas essas formas, elas se materializaram e passaram a ganhar força com o neoliberalismo, né? Com essa maior fiscalização dos investimentos públicos. Bom, a Inglaterra,
ela vai passar nesse momento, especialmente na Inglaterra, né, a atribuir aos professores uma responsabilidade frente à capacidade de aplicação do conhecimento daqueles formados. Então, a gente observa aqui, por exemplo, que políticas e práticas administrativas, se elas são insuficientes, elas passam também a ser responsabilidade dos educadores, das instituições educacionais. Então, quanto à sua capacidade de responder às exigências do mercado, do comércio, das indústrias, as universidades começaram a ser cobradas como se fossem empresas ou organizações competitivas. E nós que estamos inseridos dentro de instituições educacionais sabemos o peso que, de fato, isso traz para a nossa educação. E aí eu trago essa charge para refletirmos juntas e juntos, né? O aluno chegando em casa ali, com um aspecto um pouco cabisbaixo, né? Dizendo, meu professor está reclamando que a nota dele está baixa. Percebem a inversão de prioridade, de preocupação a partir dessas demandas? O aluno ele ficou em segundo plano. Muitas vezes as instituições educacionais, especialmente de ensino básico, elas estão tão sobrecarregadas de práticas avaliativas que elas acabam se preocupando em treinar os alunos para atingir determinada nota numa avaliação nacional, mais do que se aquele aluno conseguiu compreender o conteúdo. E precisamos refletir fortemente isso quanto nação e quanto educadores. Todos esses fatos históricos no campo da avaliação deram origem à sua conformação atual. Então, a influência jesuíta, o Comênio, o neoliberalismo, toda essa presença do Estado vai originar o momento no qual nós estamos hoje. E aí, a gente ainda percebe que é predominante no nosso país práticas tradicionais. Quando a gente olha para trás e observa o passado do processo avaliativo, a gente se dá conta o quanto nós ainda reproduzimos essas práticas. E nós estamos ainda muito preocupados em disciplinar o comportamento do aluno. Nesse sentido, a aprendizagem, em sua grande parte, ela não se efetiva, ela ainda não consegue ocupar o lugar de destaque dentro das nossas políticas, né? No século XXI, especialmente, o conflito entre a utilização de metodologias mais qualitativas e a demanda quantitativa, ela é colocada em pauta. Então, ao mesmo tempo que nós temos aí a maior sistematização dessas avaliações nacionais, estaduais e por ciclos educacionais, também se fortalece um convite à reflexão do quanto que determinadas práticas quantitativas conseguem refletir a qualidade do nosso ensino, configurando-se assim por uma questão filosófica, né? Observem a charge. Nós temos diferentes alunos com diferentes histórias, diferentes trajetórias, diferentes potencialidades, sendo expostos a um exame. E aí o educador aqui falará: para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam a árvore. Observando a charge, é possível que todos consigam subir na árvore? Essa seleção ela é efetivamente justa? Quando a gente se expõe, por exemplo, ao Enem ou às provas para avaliação da instituição educacional, nós estamos de fato realizando uma avaliação justa? Qual a capacidade desse tipo de parâmetro nos oferece de desenvolver a capacidade e a habilidade daquele indivíduo? Bom, no caso brasileiro, nós teremos aí
uma avaliação com grande influência da nossa própria história, da nossa colonização. Então, obviamente, nós vamos ter uma influência muito grande jesuítica, tendo em vista a permanência e a chegada dos jesuítas no processo de colonização do país. O Luquezzi irá nos apontar que a avaliação ela se estabelece como um sinônimo de provas e exames, e isso é consequência da grande influência na nossa educação dessa metodologia, né? Então, nós ainda nos baseamos em memorizações, enfim, né, numa leitura clássica, tradicional aí, do processo avaliativo. Entre os alunos, nós passamos por processos de castigos físicos, nós também tivemos processos aí, né, de grande demanda para o educador, frente à construção do saber e esse papel de transmissor absoluto do conteúdo. Então, os alunos eles terão que ser colocados num papel de obedecer, em qualquer circunstância, ao educador, que é o dono do saber. Então, obviamente, a gente acaba trazendo muito forte essa dinâmica. O Paulo Freire, ele como um grande educador, né, do nosso país, uma referência internacional, ele vai nos trazer a seguinte reflexão. Vamos ler juntos e juntas. A narração de que o educador é o sujeito conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em vasilhas, em recipientes a serem enchidos pelo educador. Eis aí uma concepção bancária de educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receber os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação que julgam sábios aos que julgam nada saber. Daí vem, né, essa importância da reflexão junto à qualidade e, de fato, o fruto dessa educação histórica e, logo, as metodologias que estão intimamente impregnadas em nossas instituições e políticas educacionais. A educação, nesse contexto, se torna um ato aí de depositar. Então, os educandos, eles são passivos e o educador, ele é o dominante. Quando a gente observa esse processo histórico avaliativo no Brasil, a gente vai perceber que a avaliação sendo colocada no papel de garantir a universalização do conhecimento, o treinamento, a repetição, a memorização, o professor fazendo essa contínua transmissão do conteúdo, conteúdos sendo colocados como verdades absolutas, pouco espaço para a discussão de diferentes pontos de vista, para a inserção do cotidiano do aluno dentro do processo educativo. E é interessante a gente se dar conta, no nosso processo formador, que na sala de aula, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de trazer a atualização daquele conteúdo. Então, muitas vezes, a gente já sabe que a ciência nos traz outras perspectivas, no entanto, o que será cobrado dentro de uma avaliação será o conteúdo que ainda é visto como verdade. Então, o nosso papel, de fato, de embasar aquele indivíduo, aquele cidadão que vem se desenvolvendo com vistas a melhorar a nossa sociedade, a melhorar o humano, a nossa espécie, a gente não é efetiva. Porque se o nosso papel seria auxiliar para que o indivíduo tivesse acesso ao conhecimento que já foi desenvolvido, a gente acaba reproduzindo conhecimentos que já são vistos como ultrapassados. Percebe? Então, pela demanda da avaliação, a gente não preza pelo real desenvolvimento do aprendizado e do conhecimento.
Tá? Então, a gente terá essa demanda no Brasil também de uma exposição de conteúdo muito oral, formas lineares do saber, né? Então, pouco diálogo, até por uma demanda. Imagina o Brasil, nós temos um país extremamente diverso. Como é que nós vamos dar conta de fazer uma avaliação que consiga acolher a diversidade do nosso país? Nesse sentido, os alunos eles acabam tendo que aprender o que é visto como mais importante dentro da nação. Então, isso diminui o espaço para que nós, quanto educadores, possamos trazer o cotidiano desse aluno para dentro da sala de aula ou para dentro de processos avaliativos maiores. Okay? Bom, daí a gente terá essa abstração do saber, né? Rabelo, outro grande expoente na produção de saber junto à pedagogia do Brasil, traz a seguinte reflexão. No processo de ensino, assim, no qual se privilegia a memória em detrimento do raciocínio, o que se pode esperar do processo de avaliação? No mínimo, ele se cobre apenas memória em detrimento do raciocínio. Cobre de volta as informações depositadas. Busca-se uma padronização de competências quase que exclusivamente memorística. Se nós retornarmos às discussões, por exemplo, de fases de aprendizagem do Piaget, nós estamos dando condição daquele aluno mudar o nível e gerar uma maior complexidade do conteúdo que está sendo apresentado? A memorização, ela é de fato conhecimento? O que demanda um processo de construção do saber de forma mais complexa? A nossa avaliação atende a essa demanda? São perguntas que precisaremos responder. Final do século XX, início do século XXI, então, início dos anos 2000, a área educacional ela passa a se preocupar mais profundamente com as consequências da aplicação de avaliações para os alunos. Então, a gente passa também a levar em consideração sequelas frente a processos avaliativos, considerar diferentes demandas, então, salas especiais, provas especiais, tudo isso passa a estar presente dentro das preocupações, até em escala institucional e nacional, visando uma maior diversidade aí de acesso a resultados avaliativos que, de fato, tragam um parâmetro de aprendizagem. As avaliações, atualmente, elas estão relacionadas às funções diagnósticas e formativas que prevêem o acompanhamento do desenvolvimento do aluno. E aí eu trago a vocês uma reflexão interessante, que é a avaliação ela também tem o papel de avaliar e de refletir sobre a didática do professor. E aí, quando a gente se expõe a um processo avaliativo e a realmente pensar sobre ele, nós temos que ter a consciência que aquele processo avaliativo envolve reflexões pedagógicas de planejamento do professor. E aí, quando você inverte, você tira o professor como centro do processo avaliativo e coloca o aluno, a gente muda todo o foco do nosso olhar frente ao conteúdo, retorno do conteúdo pelo aluno e também como que a gente conseguirá acolher, né, as diferentes demandas. Então, nesse sentido, a gente terá uma demanda mesmo de pensar o que aquele aluno vem aprendendo e não simplesmente o que ele está acumulando. Será que é mais importante a gente conseguir, vou pensar no ensino básico, que aquele jovem saia do ensino médio tendo capacidade de refletir e de atuar quanto cidadão? Ou será que é mais importante que eu garanta que ele esteja reproduzindo bem determinados conceitos? E aí a outra reflexão para a nossa disciplina é quais caminhos a gente consegue viabilizar para fazer uma avaliação que capte essas diversidades? Bom, o Perrault, ele nos convida a pensar que
esse momento atual vai propor uma reestruturação também das instituições educacionais e das suas formas avaliativas. Ele aponta que a gente necessita aí de uma avaliação contínua, formativa, com a perspectiva de desenvolvimento integral do aluno, estabelecer diagnósticos para cada aluno, identificando causas de fracassos, de dificuldades, visando aí uma maior qualificação e não uma quantificação da aprendizagem. E aí eu, quanto educadora, sei que isso não é simples. E muitas vezes nós, quanto educadores, nos colocamos como uma grande resistência para a mudança desse paradigma. Porque nós fomos educados num paradigma de quantificação. Nós trabalhamos muitas vezes anos com programas e preparamos aulas com resultados quantitativos. Nós teremos que repensar a nossa prática, repensar a nossa formação para daí então conseguir trazer novas possibilidades com a perspectiva de tentativa e erro, conseguindo se colocar nesse papel de também estar aprendendo. A avaliação, assim, ela necessita sair do lugar de punição, do castigo, da mecanização, e aí a gente terá que conseguir, tanto para nós mesmos quanto para os nossos estudantes, colocar a avaliação num lugar diferente, que é do conhecimento, da promoção, de você conseguir lidar e experimentar qual foi o nível de aprendizagem que você teve dentro daquele caminho de aprendizagem. E aí a avaliação ela terá uma sensação coletiva de momento. Então, quando a gente colocava sempre a avaliação no lugar de conclusão de um ciclo, ela se tornava punitiva. Se a gente a colocar no papel de verificação, né, de promoção, a gente não exclui. Essa é a nossa reflexão para a primeira aula. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para a realização desse material e eu espero que tenham gostado. Até a próxima!